Então, pessoal, antes de contarmos o verdadeiro motivo pela qual estamos aqui, vamos conhecer um pouquinho da história da Nicole e como ela chegou até aí o Jequitibá. Então, na verdade, né, como eu já falei, na verdade, a maioria das pessoas sabe, mas talvez você não saiba, eu nasci na Alemanha, eu sou alemã, né? Meus pais, eles são brasileiros, mas quando eles casaram e tal, a gente acabou, no caso, eles acabaram indo para a Alemanha e eu acabei nascendo lá, né? Ups! Então, eu e minha irmã, a gente nasceu lá. E aí a gente teve esse contexto de vir para cá morar alguns anos, voltar para lá morar mais 3 anos, e a gente acabou voltando em 2015, né? Em 2015, a minha mãe ela teve uma doença, né, o câncer, e aí ela acabou falecendo no final do ano. Foi algo bem rápido, né? Mas a mão do Senhor esteve o tempo todo conduzindo isso, e eu sei que foi plano dele, porque quando ela começou a entrar nesse processo de estar doente e tal, o pastor Evandro, a Maria Emília, pessoas aqui da igreja e algumas pessoas de lá também, que eram crentes, acabaram influenciando a vida dela, né? E ligavam para ela, conversavam com ela. E eu lembro que também me falaram que já oraram por ela aqui na igreja, no altar. Então, assim, teve todo esse contexto, assim, de quando ela estava doente. E aí, quando teve uma época que ela acabou aceitando Jesus, né? Glória a Deus. E eu não tinha esse conhecimento ainda. Mas quando a gente acabou... no caso, ela acabou falecendo, a gente veio aqui para o Brasil, que foi um pedido dela, né? Ela pediu, olha, quando vocês... se acontecer alguma coisa comigo, vocês vão para o Brasil, né, com a avó de vocês. Então, a minha avó ela veio, né, e trouxe a gente, e eu acabei vindo para cá. Só que quando eu vim para cá, foi algo um pouco difícil, né, porque é uma cultura completamente diferente de novo, você não tem vínculo com as pessoas e etc. Então, eu acabei tendo um pequeno processo de depressão ali. Só que foi em meio a essa confusão toda que eu encontrei Jesus, e por isso que eu sou muito grata, e por isso que eu sei que tudo isso foi plano dele, né? E eu conheci a igreja principalmente através desse vínculo que a gente já tinha antes, né? Através das ligações, etc. E também os meus tios, que são aqui da igreja, né? O tio Valdir e a tia Vanilda. E eles sempre me levavam para a igreja. Então, assim, de 2 em 2 semanas eu ia para a igreja e acabei aceitando Jesus, né? Legal, Nicole, você falar que, né, teve esse relacionamento com essas meninas na Alemanha, mas pelo que eu tô vendo, você não conheceu essas meninas por agora. Você teve uma história, né, da sua adolescência com elas e você nem conhecia Jesus quando teve esse relacionamento. Conta um pouquinho dessa história na Alemanha, de como vocês se relacionavam, como é que era essa amizade de escola. Então, a gente tinha essa amizade de escola, né, como o senhor falou mesmo, e a gente fazia tudo junto, né? Então a gente ia para os lugares, porque lá é tudo de fácil acesso, então a gente vai na rua, a gente vai todo mundo junto. A gente ia vestir uma camisa, então a gente vestia todo mundo a mesma camisa. Então, assim, a gente tem esse. O pessoal sempre falava, o quarteto de não sei o quê. Então, tinha uma viagem, por exemplo, para não sei aonde. Então, a gente sempre ia em quarto com 4. Então, assim, é esse vínculo que a gente tinha e tem até hoje, no caso, né? E vocês frequentavam assim igreja lá, ia por ir, ou era somente para sair para shopping? Nem sei se lá tem shopping ou não, né? Qual é a cidade mesmo que Lemgo. Lemgo. No caso, a cidade é Lemgo, fica no estado de NRW, que eles falam Nordrhein-Westfalen. É bem complicado. Sim, sim. Mas a gente não tinha esse contexto de igreja, assim, porque lá é muito luterano, é uma coisa bem assim, vamos dizer, bem apagada, vamos dizer. E aí a gente não ia, assim, a gente ia, por exemplo, eu participava de coral de criança, mas assim, era mais no Natal, essas questões assim, mas não tinha nesse contexto, não era só mais sair mesmo, sair para brincar, sair para fazer alguma coisa, e etc.
E quanto tempo durou essa amizade lá com elas? Então, foi uns 3 anos logo. Foram uns 3 anos, né? Só que aí a gente continuou tendo contato até agora, no caso, até Então, aí hoje. quando você veio para o Brasil, né, com a sua irmã, não é isso? Uhum, E a sua avó, uhum. esse quarteto ficou apagado ou continuou a amizade, mesmo que online? Como é que vocês mantiveram esse contato? Então, na verdade, a gente nunca perdeu o vínculo, na verdade. Foi bem, assim, difícil no início, porque lá as pessoas, elas são muito apegadas umas às outras. Então, assim, geralmente, se você tem uma amiga, você tem uma amiga, tipo assim, pela vida toda. Então, assim, a gente não teve... a gente continuou tendo esse vínculo, né? Através do WhatsApp mesmo. WhatsApp, chamada de vídeo e etc. E é isso, a gente tem esse vínculo até hoje. É interessante porque a gente pensa que, pelo menos para mim, né, que o mundo lá na Alemanha é frio e esse negócio de amizade, né, de quarteto, parece mais coisa do Brasil. Mas a gente não está falando aqui de três meninas, né, que são brasileiras ou tiveram algum contato com o Brasil. De fato, elas são nativas, né, da Alemanha. E essa questão aí parece um pouco estranho, porque parece mais coisa de Brasil, né, o Aham. quarteto e tal. Como é que é essa questão lá? É de fato assim ou foi algo diferente entre vocês? Então, eu acho que isso depende muito, porque, por exemplo, tem duas das minhas amigas que elas são gêmeas, né? Então, e elas são de descendência russa. Então, já é uma cultura um pouco diferente, né? Porque lá tem muita gente de um monte de lugar, né? Então, assim, então a gente vê essa amizade mesmo próxima, entre as pessoas, mas elas não são muito abertas a mudanças, assim, tipo, vou ter uma outra amiga aqui agora. Não é muito assim, igual eu te falei. Se você tem uma amizade, você geralmente tem ela por anos. Então, assim, eu conheci essa pessoa quando eu estava no ensino fundamental e tal. Então, assim, é bem fechado, né, esse vínculo entre amizades, assim. Então, a gente tinha esse contato próximo mesmo, porque a gente acabou construindo esse contato e é isso, eu acho. Ok. Você falou comigo que começou a bater papo com elas via WhatsApp, né? E eu queria que você contasse pra gente, porque nesse meio tempo você aceitou Jesus, né? Teve a vida transformada pelo Evangelho e aquela cultura, aquele pensamento que você tinha foi mudado, porque Jesus faz isso através do Evangelho, né? Ele muda a nossa forma de ver o mundo. Sim. Só que as meninas continuavam no mesmo contexto, da mesma forma. E como é que foi esse bate-papo depois da sua conversão, né? Com as meninas? Mudou alguma coisa? Você percebeu alguma coisa nelas? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sabia, né, de fato, o contexto e a realidade que elas viviam lá, a forma como elas veem o mundo, né? Mas como o Senhor mesmo disse, através do Evangelho eu fui transformada, né? Então, assim, tudo muda. Então, elas acabaram notando essa diferença, essa forma como eu enxergava o mundo e tinha, assim, algumas perguntas, né? Mas mesmo assim, eu acho que elas ficavam pensando, meu Deus, o que essa menina tá fazendo da vida dela? Que ela só fica indo na igreja. Por que ela só tá indo na igreja? Mesmo que... E o interessante também é que elas, tipo assim... O que deixou elas meio assim com uma pulga atrás da orelha é, tipo assim... Como que a Nicole, que perdeu a mãe dela, teve que mudar de país e tal, tá vivendo nessa realidade e não parece estar mal, né? Porque realmente Jesus, ele transforma a nossa vida e através dele que a gente suporta todas as coisas, né? Então, assim, eu acho que foi isso que deixou elas meio assim, meu Deus, mas como assim? Tipo assim, qual é o sentido? Se fosse eu, acho que eu teria, não sei, feito o quê, entendeu? Então, acho que foi mais isso, assim, que deixou elas pensativas. No mínimo curiosas, né? Até Curioso. porque, como você está falando, o contexto cultural lá, e você falou a respeito de um processo de quase depressão, e a gente sabe que na Alemanha isso falam que é muito comum, né? E normalmente uma pessoa na sua idade, ela
no contexto delas, iria tomar outro caminho, né? E elas ficaram curiosas para saber de onde você tira a sua força, né? E foi daí que você começou a falar de Jesus, elas perguntaram como é que foi introduzir o evangelho, o verdadeiro evangelho, né? O puro evangelho na vida dessas meninas. Então, eu acho que teve uma influência grande nesse vínculo que eu já tinha, né? Porque geralmente alemão não é muito aberto a novas questões, etc. Mas esse vínculo e elas, na verdade, na verdade, a minha vida mudou, então tudo tinha mudado, né? Então elas perguntavam, você estava onde? Estava na igreja. Estava fazendo o quê? Estava fazendo tal coisa, estava fazendo evangelismo, estava fazendo não sei o quê. Então elas começaram tipo, mas como assim? E tal, não sei o quê. E aí, às vezes eu mandava versículo, falo, olha, eu estou orando por você, essas coisas assim. Coisas simples que quando a gente acaba se convertendo, a gente acaba fazendo, né? E eu tinha muito esse desejo, porque eu gostava muito delas, assim, até hoje, né? Então, assim, eu queria muito vê-las com Jesus. Então, assim, era muito legal, assim, né? Poder compartilhar umas coisinhas ou outras, né? Com elas. Aí o transbordar de Deus na sua vida estava chegando até elas, porque você só estava falando daquilo que você estava cheia, né? E quando elas começaram assim, né, de fato, entender que precisavam tomar uma decisão, foi unânime ou foi uma primeiro, depois a outra? Como é que foi essa questão de fato, falar assim, peraí, eu quero isso também? Foi todas as três falaram, eu quero esse Jesus também? Ou foi gradativo? Então, a gente tinha esse vínculo, mas a gente não conseguia conversar sempre por conta do horário também, né? Às vezes, são 4 horas de diferença, dependendo da época, são 5, 6 horas. Então, assim, não era sempre que dava para conversar, mas, na verdade, foi através da minha amiga Zara, né? E, na verdade, o que aconteceu é que no momento, eu estava orando por ela, e eu tive a impressão de que eu precisava falar com ela sobre 3 coisas que ela estava passando no momento. E eram 3 coisas que ela nunca tinha me falado, né? E aí o Senhor foi muito específico comigo. E ele falou assim, olha, eu acho... Na verdade, eu não acho, né? Ele falou comigo, olha, ela está passando por isso, isso e isso. Manda uma mensagem para ela. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu falei assim, gente, se isso for da minha cabeça, já era. Mas, né, como eu era amiga dela, eu falei assim, não, eu vou mandar. E eu mandei um áudio para ela, lembro. E no outro dia ela me respondeu chorando, falando assim, Nicole, como que você sabe disso? Então, assim, foi ali que eu tive realmente uma abertura de falar, olha, é Jesus. Só Jesus podia fazer isso. Eu não tinha como saber. Eu não estou aí, a gente não conversou sobre isso. Como que eu vou saber, né, sobre essas questões? Então, ela acabou entendendo o evangelho naquele dia, e eu falei, olha, para você começar, você precisa aceitar Jesus, né? Então, eu mandei uma mensagem para ela sobre a oração que ela tinha que fazer, e ela fez. Então, ela começou a ter esse vínculo com Deus, esse relacionamento com Deus, e etc. Ela ia me perguntando algumas coisas, até que, então, a nossa amiga, a Cindy, que é uma das gêmeas, ela ficou assim, opa, o que está acontecendo aqui? Então, eu também tinha um contato com ela e tal, a gente conversava, mandava uns versículos e tal, e acabou que ela também acabou aceitando Jesus, né? Então, assim, ela acabou vendo, nossa, realmente faz muito sentido, essas coisas assim. E aí, elas duas aceitaram Jesus e eu fiquei, opa, o que eu faço agora, né? E aí eu fui buscar ajuda, né? Falei com o pastor Evandro, falei, pastor, aconteceu isso, mas eu não sei o que fazer porque eu não tô lá e elas não têm uma igreja e tal, eu não sei o que fazer. E aí foi, no caso, quando eu fui buscar ajuda, né? Com o pastor. Então, Nicole, aí veio esse contexto, né, de você ter semeado a palavra no coração, e a palavra de Deus diz que a palavra nunca volta vazia, e essas meninas, de fato, né, encontraram Jesus. Só que aí depois, né, e aí? Depois de semear, começou a crescer, e você, como é que eu faço para cuidar dessas meninas? Então, você teve a iniciativa de procurar o pastor Evandro, e qual foi a orientação? Então, aí o pastor, né, me orientou a estar discipulando elas, mesmo que fosse um discipulado online. Então, e através disso, no caso, ele pediu para
para que o Senhor estivesse me supervisionando. Porque nesse contexto, era um contexto que elas não tinham nenhum contato com Jesus. Tipo assim, ouviam falar de Deus, mas assim, e aí, entendeu? Então, eu precisava desse suporte mesmo para poder falar do evangelho e ensinar corretamente, até porque eu era muito nova, eu não entendia muita coisa, né? Então, é isso. Então, eu precisava desse suporte. Então, eu busquei o Senhor, né, para ter esse suporte de discipulado e comecei a discipular elas via online. Ok. Então, né, você me procurou, o pastor Evandro falou comigo, né, para a gente ter um discipulado 1 a 1. E à medida que eu ia transmitindo o discipulado para você, você transmitia para as meninas, né? O apóstolo Paulo, quando a gente fala a respeito da ceia do Senhor, ele diz que recebeu do Senhor, né? E passou aquilo que recebeu. Então, eu também transmitia para você aquilo que eu tinha recebido, né? Do pastor Evandro, enfim, daqueles que me discipulam. E a gente foi nessa jornada, né? Eu te discipulando, você discipulando as meninas. E eu lembro que a primeira vez que você me perguntou, veio aquela curiosidade, será que vai ter algum material? Será que vai ter algum livro, algo assim? Eu falei, olha, tem um livro de 66 livros, né? Que é a Bíblia. Não sei se você lembra, né? Eu lembro. E eu falei aqui, livro de João, vamos para a Bíblia. Não tem muito, né? O que a gente ficar reinventando ou inventando algo assim, deixa o Espírito Santo fazer. Então, a gente teve esses bate-papos aqui, né, em cima da palavra, e tudo aquilo que Jesus nos orientou, você passava para ela. Eu lembro que você começou a falar com elas para ler o livro de João, né? E como é que foi isso? Como é que foi esse bate-papo com elas, a princípio, a respeito das Escrituras? Então, eu acho que até a gente tinha começado a ler meio junto. Olha, eu vou ler com vocês e tal. Então, a gente lia junto a palavra e gerava também alguns questionamentos, né? E tinha uma hora que eu não sabia o que responder. Aí eu chegava, pastor Tiago, olha, essa pergunta e essa pergunta, eu não sei o que falar. Então, e uma coisa que eu também tive dificuldade é que eu não tinha esse contexto de ser cristão na Alemanha. Então, o vocabulário bíblico eu não tinha. Então, foi outra dificuldade que eu encontrei, mas elas acabaram entendendo o que eu fui falando, né? Então, mas à medida que a gente foi falando a palavra, foi gerando transformação na vida delas, né? Então, foi isso que eu percebi lá. Nesse processo de conversa com elas, eu vi que chegou um determinado momento que, mesmo eu discipulando a sua vida em relação a coisas pessoais, você trazia também coisas da vida pessoal dela, de algumas decisões que antes elas tomavam por não ser cristãs, e agora elas tinham que tomar uma decisão de como Cristo faz e toma as decisões, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse conflito delas em relação a decisões, de que como elas se comportavam antes e como elas passaram a se comportar até mesmo com a família. Então, porque a gente não deixa também de falar da cultura alemã, né? Então, assim, a cultura lá é bem diferente daqui. Então, assim, tem coisas que são, assim, óbvias pra gente, que a gente faz, mesmo, às vezes, mesmo não sendo crente, mas que para elas não é assim, né? Principalmente eu falo em relacionamento, né, por exemplo. Então, assim, tinha hora que elas chegavam e me perguntavam, olha, mas o que você acha disso? E aí eu falava, olha, eu não acho muito certo, não, porque o rapaz tem que conhecer a sua família, tem que fazer tal coisa. Então, assim, eram esses conflitos, assim, que ficava meio que... E agora, o que eu faço, né? Mas eu sempre ia ensinando a elas, mas mesmo que talvez com algumas decisões que eu não achava correto, né? Eu continuava orando por elas, né? E até que depois o Senhor foi conduzindo e levando para o lugar que elas estão hoje. O interessante é porque eu percebia na voz da Nicole o desejo que elas tinham de fato, agora, depois que aceitou Jesus, querer fazer como Jesus faria. E quando elas te perguntavam, eu acredito que você ficava em conflito, achando que elas estavam pensando, peraí, será que isso é um contexto do Brasil, em relação a relacionamento, a namoro? Será que isso é Brasil? E você transmitia para ela que não é o Brasil, né?
as escrituras que ensinam assim. E como é que elas de fato falaram, poxa, vou pegar isso aqui e vou confrontar a cultura alemã com a cultura do reino e começaram de fato viver isso? Porque como o senhor disse, não é uma cultura brasileira, é uma cultura do reino, né? Então, assim, elas chegavam para mim, não, eu quero ser transformado por Jesus, eu quero tratar a minha família dessa forma, fazer como Jesus faria. Então, assim, elas tinham esse desejo muito forte dentro delas, né? Então, mesmo tendo essa cultura que elas vivem lá, elas queriam viver isso, viver esse evangelho, viver essa cultura do reino mesmo, né? Então, elas tinham esse desejo mesmo e chegavam para mim, Nicole, como que faz isso? Eu quero fazer como Jesus fazia. E será que assim tá certo? E etc. Então, Nicole, é bom saber, né, que ela teve de fato essa interação de descobrir, né, como Jesus quer que faz e começar a introduzir a cultura do reino na vida delas. Só que, nesse meio tempo, o discipulado já estava acontecendo, né? Tanto eu transmitindo para a sua vida e você transmitindo para a vida delas. Mas, como discípulo, a gente entende que a gente deve congregar. E chegou um determinado momento que elas começaram a querer, peraí, para que igreja eu vou, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, porque não tem uma Ibrigitibá ainda lá na Alemanha. Então, eu lembro que você falou comigo que o seu conflito era assim, vamos abrir uma Ibrigitibá na Alemanha, porque aí eu fico tranquila que elas vão congregar, né, na mesma visão que eu tenho aqui, né? E eu lembro que você começou a entrar nesse conflito e pesquisar um monte de igreja lá que pelo menos falasse a mesma língua, né? E como é que foi isso? Conta um pouquinho, né, de como é a igreja lá e essa pesquisa sua para achar uma Ibrigitibá na Alemanha. Então, é porque a minha preocupação era que elas tivessem esse ensino correto da palavra, né? Então, assim, lá ou muito tradicional, ou tem muitas igrejas também que falam muito baboseira, não é muito, né? Infelizmente. Mas, obviamente, que não são todas. Então, eu ficava... Como eu não era crente lá, eu falava, gente, eu não sei qual igreja que elas vão. Elas me perguntavam, Nicole, que igreja que a gente vai? Eu falei, eu não sei. E aí eu pesquisava, a gente pesquisava aqui na igreja e ficava, meu Deus, o que nós vamos fazer agora, né? Porque elas precisam, de fato, congregar em algum lugar. Então, a gente orava e falava, poxa, essa aqui parece ser legal, essa aqui não parece ser legal. A gente via os cultos online e tentava entender ali Qual indicar. qual indicar. E elas perguntavam, Nicole, qual que você indica pra gente? Qual que vocês indicam? E a gente ficava tipo... Não sei. Não sei, porque eu não vivia esse contexto, né? Até cheguei a mandar mensagem para pessoas que são de igreja lá, olha, como que funciona aí e tal, essas coisas. Então, foi basicamente isso. Eu lembro que o Jesus estava fazendo um trabalho tão lindo na vida delas e você percebia isso e eu percebia também. E eu via que você, com essa questão de igreja, você estava quase que protegendo elas. Assim, poxa, é tão puro o que Deus está fazendo aqui que se entrar algo falso pode atrapalhar tudo, né, o que Jesus está fazendo. Então, acho que era mais no sentido... não de introduzir uma religiosidade, mas entender que elas estariam congregando em algo que daria continuidade naquilo que Jesus estava fazendo. Então, era mais... eu percebi a sua dor no sentido assim, é melhor nem ir, vamos ficar aqui no nosso grupo online, porque podia ir e estragar tudo. Então, acho que era mais no sentido de proteger, né? Mas eu me lembro que, né, em uma das nossas reuniões, você chegou e falou assim, pastor... então, elas encontraram uma igreja lá e perguntaram se eu posso ir, né? O que o senhor acha, né? Pode, não pode? E eu acho que ela fez essa pergunta para você, né? Elas, na verdade, elas chegaram e falaram assim, olha, Nicole, a gente foi nessa igreja aqui e tal, o que você acha? E elas começaram na verdade, acho que elas foram nessa daí que elas estão agora. Então, elas ficavam, olha, aqui eles falam isso, o que você acha disso? O que vocês acham disso? Então, assim, era um pouco desafiador, né? Mas, e aí foi o que o senhor me orientou mesmo. Se elas estiverem no processo de transformação de vida, estando cada vez mais próximas de Jesus, elas estão no lugar
tudo certo. Então, assim, foi basicamente isso. Eu me lembro que você me perguntou quase que assim, eu devo autorizar ou proibir, né? Elas de irem, né? E o que Jesus colocou no meu coração naquela época foi, ao invés de elas te perguntarem, eu te orientei assim, através do Espírito Santo, começa a fazer pergunta para elas. Deixa elas irem e começa a perguntar o que vocês acharam da pregação, o que vocês acharam do louvor, o que vocês estão entendendo ali, o que Jesus está falando. Você está percebendo a presença de Jesus naquele lugar? Então, ao invés delas te perguntarem sobre a igreja, você começou a perguntar a respeito da igreja. E a resposta delas foram, de fato... Isso. Então, eu comecei a perguntar a elas sobre a igreja, né, que elas estavam frequentando. Elas acabaram também tendo um pouco de vínculo com algumas pessoas lá, né? Jovens lá também. E até que surgiu o convite também da classe de batismo. E elas chegaram, olha, a gente pode fazer, como que é e tal, etc. E foi nesse contexto também que a outra irmã gêmea, né, que até então ela não estava nesse grupo de discipulado, que ela também começou, opa, eu acho que eu quero isso para minha vida também, né? Então, assim, ela teve as questões dela lá, abandonou tudo e começou a servir a Deus também. Então, assim, elas começaram, então, fazer essa classe de batismo, né? As 3 já. Então, aí essas meninas agora estavam sendo discipuladas 3, né? E frequentando a sala de batismo lá. E esse processo, né? Como é que foi e, de fato, né? Como que finalizou essa questão da sala de batismo? Então, é porque quando a gente entra na sala de batismo, não necessariamente a gente vai batizar, né? Mas elas, como o senhor falou, a gente tinha esse discipulado, as 3 agora, né? E aí, então, a gente começou a... Elas falavam algumas coisas sobre a questão do batismo, até que elas chegaram um dia e falaram assim, olha, a gente vai batizar. Então, aí o meu coração se alegrou muito, porque aí realmente fez sentido, né, o que eu fiz. Então, foi isso. Quando elas chegaram e falaram assim, olha, a gente vai batizar, e é as 3. E aí eu até tomei um susto, porque eu achei que seriam primeiro só as 2. Só que, de fato, as 3 se batizaram no mesmo dia. Uau! E, né, a gente está falando aqui algo bem resumido de uma história que tem aproximadamente 2 anos, desde o começo da história que você começou a evangelizar essas meninas, até de fato Jesus nos surpreender, né? Em fazer da forma dele, de as meninas descerem as águas. Teve até um vídeo que a gente passou na igreja, né? Das meninas se batizando, e foi algo impactante até para minha vida, né? E depois disso, né, ardia no seu coração o desejo de voltar àquela terra. E eu lembro que todo final do culto a gente orava e conversava, né? Pastor, vai ser dessa vez? Não sei. E aí dava errado. E eu acho que deu certo, né? Você conseguiu retornar à sua terra. Conta um pouquinho pra gente do seu retorno ao lugar onde você nasceu e o encontro com essas meninas, se de fato você achou 3, né, cristãs lá, né? De fato, o evangelho chegou ao coração delas ao vivo, né? Então, foi um pouco emocionante mesmo, porque quando eu cheguei lá, agora são 8 anos que a gente não se via pessoalmente, né? Então, assim, quando a gente se viu na primeira vez, a gente começou a chorar, chorar, chorar. E elas foram me buscar na casa do meu pai, no caso, né? E a gente foi sair para fazer alguma coisa, e a primeira coisa que a gente fez no carro foi, no caso que elas fizeram, ela falou assim, Nicole, a gente vai orar pela viagem. E era assim, 10 minutos de carro. Eu falei assim, gente, eu tô sendo surpreendida. E aí, quando a gente chegou no lugar lá onde a gente queria comer, elas começaram, não, a gente vai orar aqui pelo alimento. Então, assim, foi muito impactante para mim ver o que Deus está fazendo na vida delas, né? E além disso, eu também visitei a igreja delas, né, no caso. E todas as 3 estão inseridas em algum ministério, seja ministério Kids, seja no louvor, né? É bem diferente, obviamente, daqui, mas todas elas estão inseridas em alguma parte e isso me impactou muito, muito. Tanto é que eu estava sendo edificada quando eu estava lá, né? Então estava sendo o contrário já. Então assim, foi muito emocionante para mim ver o que Deus está fazendo na vida delas, né? O fruto do trabalho. É muito edificante ver isso. Amém. Então,
o que fica no meu coração dessa história que você contou é a respeito de como Jesus faz as coisas. A gente sempre quer pegar um manual de falar, olha, como vamos fazer o evangelho, como vamos pregar o evangelho, na verdade, né? E às vezes a gente só ouve o que, como Jesus falou, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Alguns entendem que é só botar a faca no dente e vamos lá. Eu acredito que no seu coração tinha muitas formas de se fazer, né? Você pensou muitos jeitos, olha, vamos fazer dessa forma e daquilo. E a gente parou para ouvir como Jesus quer fazer. Um dos textos mais contraditórios, que a Bíblia não se contradiz, né? Ela se complementa, é quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e o apóstolo Paulo, em Atos 16:6, ele é confrontado pelo próprio Espírito Santo, que diz que ele impediu Paulo de pregar o evangelho na Ásia. Sim. Então, para a gente entender que Jesus tem uma maneira de fazer. Às vezes a gente ora perguntando a Deus o que fazer, e Deus responde o que fazer, mas depois a gente não pergunta, tá, mas como que o Senhor quer fazer? Então, esse testemunho desse alcançar as nações que Deus fez, né? A palavra de Deus diz que Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Eu fico muito assustado com algumas pessoas que tem aquela questão de tem a parte de Deus e a sua parte. Eu acho isso um pouco perigoso, porque a parte de Deus é a parte de Deus, mas a nossa parte tem que estar contida na parte dele. Sim. Porque senão parece que a gente está fazendo a nossa obra humana e Deus fazendo a parte dele. Não. A gente coopera com aquilo que ele está fazendo, senão torna uma obra humana, né? Então, a gente colocou nossas ideias, mas sempre ouvindo aquilo que Jesus queria fazer e como ele queria executar e alcançar, né? 3 vidas na Alemanha, né? E não tem nada contra, mas não teve uma campanha evangelística, né? Não teve nenhuma das ferramentas evangelísticas que a gente poderia usar. Isso é de fato Deus fazendo uso, né? De pessoas como eu, como você, como o pastor Evandro, e se nós, nesse contexto de evangelizar nações, começarmos a, de fato, nos posicionar submissos à vontade dele, eu creio que não só a Alemanha, mas muitos países podem ser alcançados através do evangelho. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast e espero que tenham edificado a vida de vocês, assim como edificou a minha. E eu quero agradecer aqui a Nicole por compartilhar com a gente um pouquinho daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Eu que agradeço, né, de poder estar compartilhando isso aqui. E é isso. A paz do Senhor, igreja, eu sou a Nicole. Também quero agradecer aqui ao pastor Evandro, ao pastor Tiago, que tem acompanhado essas meninas aqui na Alemanha. Elas vão estar se apresentando a vocês. Ich bin Cindy. Ela é a Cindy. Ich bin Sarah. Ela é a Sara. Ich bin Ines. E essa é a Inês. Und wir wollen euch danken für eure Gebete. Elas querem agradecer pelas orações. Und wir wünschen euch Gottes reichen Segen. E elas desejam bênçãos sobre a vida de vocês. Und wir freuen uns schon richtig, euch kennenzulernen, wenn wir irgendwann in Brasilien sind. E elas estão doidas para conhecer vocês quando elas forem pro Brasil. Então é isso. Tchau!